Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais um Crypto Club Live Session. E hoje vamos entender o que realmente está quebrando por trás do mercado. Porque enquanto todo mundo está olhando para o ouro, prata e manchetes, o risco real está em outro lugar. E esse risco passa por três coisas: liquidez global, alavancagem e o iene japonês. É isso aí, fica com a gente. E não esquece de dar o like, de se inscrever no canal e ativar o sino. Isso é muito importante para continuarmos trazendo conteúdo de qualidade para vocês, beleza? Vamos começar. E vamos começar colocando todo mundo na mesma página, tá? O mercado de cripto está fraco, pessoal. O volume caiu forte, altcoins não performam e o Bitcoin continua andando de lado. E isso não é coincidência, tá? Quando você olha para os últimos 12 meses, as altcoins só tiveram 2 períodos curtos de alta performance. Final de 2024 e aquele push rápido entre setembro e outubro de 2025. Fora isso, Bitcoin liderou em alta e segurou melhor na queda. Isso já diz muita coisa sobre o ambiente atual, pessoal. Isso leva a uma conclusão dura, mas necessária. Buy and hold em um portfólio grande de altcoins não é mais uma estratégia viável há anos. Altcoins pode performar muito bem, sim, concordo. Mas só quando 3 coisas acontecem juntas: o ambiente favorável, liquidez entrando e o timing correto. Tentar comprar fundo de altcoins em ambiente ruim é uma das formas mais rápidas de perder o capital, tá, pessoal? Muitas vezes é mais eficiente seguir o momento do que tentar ser herói. E agora tem um ponto mais importante aqui dessa live para vocês. Todo mundo tá falando do ouro e da prata, tá bom? Mas o mercado que realmente está dando sinal de estresse é o iene japonês. Hoje, hedge funds estão extremamente posicionados contra o iene. E recentemente, o Banco do Japão já subiu os juros para níveis que não víamos há décadas. Normalmente, subir juros fortalece a moeda, correto? Mas o que aconteceu? O iene enfraqueceu. E isso é um alerta gigantesco para mim. Porque grande parte dessa alavancagem global que eu estava falando mais cedo é financiada via iene. E quando os juros sobem no Japão, esse fund fica mais caro. E quando o fund fica mais caro, a alavancagem precisa ser reduzida. E o que acontece depois? Posições alavancadas sendo fechadas, ativos de risco sendo vendidos e cripto, claro, sente primeiro. Não tem jeito. É o único trade do mundo que é 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não tem para onde ir. Historicamente, quando o Banco do Japão apertou, o Bitcoin caiu forte logo depois. Não por medo, mas por estrutura. Agora um ponto importante aqui, tá? Esse estresse não dura para sempre. Quando o sistema começa a quebrar demais, os bancos centrais, o que eles fazem? Eles invertem as coisas, com liquidez, com suporte e com mudança de política. E aí que o jogo vira. Curto prazo, muita volatilidade, muita queda e muita liquidação. No médio prazo, a coisa já fica melhor. Liquidez, um alívio financeiro e uma recuperação forte nos ativos de risco. Por isso que eu estou esperando um movimento mais profundo antes de pensar a longo prazo, nesse exato momento. Hoje também temos, né, a ata do FONC, desse mês de dezembro, que saiu, tá? E um ponto que muita gente ignora é que o último corte de juros não foi sobre a inflação, tá bom, pessoal? Isso que está dizendo aqui na notícia do Caio Dupes, foi sobre o mercado de trabalho, começando a perder força. E isso muda completamente a leitura, porque o mercado ele não quer uma surpresa agora, tá? Ele quer uma confirmação. Então ele estava todo mundo achando que era em relação à inflação, mas não, em relação só realmente ao mercado de trabalho que perdeu muita força nesse último ano. Bom, e aí temos outra notícia, né? Que é a notícia de compra institucional, uma empresa japonesa, se eu não me engano, comprando bilhões de dólares em Bitcoin. Isso é positivo a longo prazo, Thiago? Eu acho que sim. Eu acredito muito que sim. Mas não anula a estrutura fraca no curto prazo. Porque o institucional compra pensando em anos, pessoal. E a gente que é trade precisa sobreviver em mês. Então eu não consigo enxergar isso de uma maneira que a partir de amanhã o Bitcoin vai começar a subir e acabou. Como estava todo mundo hoje nas redes sociais, só porque ele bateu 89 mil dólares, se eu não me engano. Mas enfim, agora vamos olhar para o heatmap, tá? Liquidez está concentrada claramente aqui nessa parte, na parte de baixo de suporte, na zona dos 86 mil. Acima também do preço atual. E o mercado lateral é isso. Stop dos dois lados, tá vendo? Sem entrada de liquidez nova, o preço não só se move para limpar a alavancagem. Não tem jeito. Por isso que eu estou fora desses trades por agora, tá?
Não é uma fraqueza para mim, é só uma gestão de risco. Eu peguei a oportunidade no começo do mês e agora eu preciso ficar fora, líquido, esperando que o movimento certo do mercado, porque está nessa modalidade de lateralização, de consolidação, que a gente não pode fazer muita coisa. Não tem jeito, tá? E vamos para o gráfico do Bitcoin. O que é que o gráfico do Bitcoin está mostrando para a gente? A mesma coisa. De todas as outras lives que eu venho fazendo nos últimos, 7 dias. No gráfico do Bitcoin, a história é simples, né? Estrutura lateral, médias sendo testadas, sem rompimento limpo. A gente vê aqui nesses 2 pontos, né? E nesse terceiro ponto aqui, tá? Mas o ponto mais importante para mim aqui, para mostrar para vocês hoje no gráfico do Bitcoin, não é o preço, tá? É o volume. Observa uma coisa interessante e clara nesse gráfico, velho. Sempre que o volume aparece, por exemplo, nesse caso aqui, o preço trava. O preço trava. O preço trava. O preço trava. E o preço trava. E olha de novo que interessante, o preço travando de novo aqui. Que doideira, né? Enfim, quando tem volume, o preço trava. E mais do que isso, ele inverte. Nas altas, o que a gente vê? Entrada de volume, exatamente na zona de resistência aqui, tá? E o resultado é o quê? Rejeição, pavio, que é o wick, né? Preço devolvendo e entregando tudo, nesse caso aqui, tá? Ou entregando metade, como nesse caso aqui, tá? E aí olha para o outro lado, que é a mesma coisa. Quando o preço entra na zona de suporte e o volume aparece, que é aqui embaixo, o que acontece? Reversão, né? Preço reage, e isso é uma leitura clássica do volume, tá, pessoal? O volume não está dando nenhuma confirmação de tendência, ele só está absorvendo o movimento, tá bom? Então, quando o volume aparece, só para rejeitar tanto em cima quanto embaixo, isso não é mercado direcional, isso é mercado controlado, é consolidação, é distribuição de ordens, e é o velho e chato, boring, esperar. É o momento de espera, não tem jeito. As médias estão sendo testadas, mas nenhuma está sendo rompida com força. O preço passa, mas ele não se sustenta nas médias, tá vendo? Não tem continuidade. E sem continuidade, pessoal, não tem tendência. Esse que é o problema. Ele quebra a média, mas não se sustenta. Ele quebra a média de 200, mas não se sustenta. Isso em time frames pequenos, né? Mas enfim. E sem continuidade não existe tendência. Então para realmente o movimento real acontecer, 2 coisas precisam acontecer. Que é ou o mercado testa zonas mais baixas, que seria essa faixa aqui primeira, né? Que é uma grande faixa de liquidez que a gente estava falando mais cedo, ou até quebrar esse suporte aqui nos 84, indo testar os 82. Eu vou voltar um gráfico maior aqui para a gente ver que tem um suporte mais importante até que esse aqui verde que eu coloquei, que é esse suporte aqui do 81. A mim está me dizendo dessa grande consolidação aqui, nesse retângulo azul, no qual a gente tem volume em cima e embaixo, travando bem e mostrando que esse retângulo aqui é a zona de tiroteio, de trocação de tiro entre bulls e bears. Não tem jeito. Então, para o movimento real acontecer, precisa-se de 2 coisas, tá? A primeira coisa é o mercado testar zonas baixas, como essa aqui, ou entrar um estímulo macro, que mude o comportamento do fluxo. Sei lá, nas próximas 24 horas, Trump diz alguma coisa, tá? Mas, infelizmente, hoje nós não temos nenhum dos dois. Tá? Então não. Nós não estamos em bull market mais e nós não estamos em out season. Isso não é rompimento, isso é espera. Espera para algum fator externo. E, infelizmente, nós como traders não podemos viver na espera e na incerteza. Precisamos de confirmação para podermos executar nossos trades de maneira com risco e recompensa, de acordo com tudo que vem baseado no nosso método aqui Crypto Club, tá bom? E para fechar, em 2026, trilhões em dívidas americanas vencem. Tudo isso foi emitido em juros baixos e vai ser refinanciado caro. Isso não explode no amanhã, tá? Mas quando explode, atinge tudo, pessoal. Ações, títulos, imóveis e cripto. Antes de encerrar a notícia do Trump, né? O que ele falou aqui? Many surprises may be coming in the next 48 hours. Muitas surpresas podem estar chegando nas próximas 48 horas. Isso não é frase aleatória, pessoal. Trump não fala sem intenção. Principalmente em ano pré-eleitoral, com mercado sensível e sistema financeiro frágil do jeito que ele está. O que isso pode significar na prática para a gente? Uma pressão no Fed, talvez, declarações sobre
juros, ataques ao sistema de dívidas, narrativa populista pró-liquidez e, principalmente, o que a gente mais gosta, volatilidade. O mercado hoje não reage a dados, ele reage à narrativa de poder, certo? Se Twitter de Trump anuncia alguma coisa, Bitcoin sobe. Agora, se tiver um fator macro bombando, super bullish para o Bitcoin, não sei o que acontece, todo mundo decide vender e cai fora. Aqui que muita gente erra na cripto, tá, pessoal? Enquanto o sistema ele imprime dinheiro, sustenta dívida com dívida, posterga a recessão, a galera aqui tá pensando em caçar altcoin, certo? Porque a gente vai entrar agora no altcoin season, comprando promessas, esperando aquele 100x, né? Os 100 vezes de ganho rápido do dia para a noite. E quando o sistema reage, essas promessas são as primeiras que quebram, tá? Não tem jeito. Só pra gente dar uma risadinha, eu achei interessantíssimo esse vídeo aqui. Não sei se vocês estão vendo o áudio. Eu acho que eu não posso colocar o áudio para vocês, mas ele tá chorando, tá? Esse foi o plano que ele tinha aqui, é o 2025, os goals que ele tinha para o ano, né? Comprar um carro. Ele acabou comprando um tapete. Salvar $10.000, ele acabou salvando 10. Comprar um novo telefone, ele comprou uma capa de telefone. Viver uma vida legal, ele só botou viver. Entendeu? Eu acho engraçado, mas esse vídeo fala sobre os planos de 2025 que nunca se concretizaram, porque muita gente acreditou que ia ficar rico muito rápido com a altcoin. Eu tenho vários amigos que falam comigo direto, pô, rapaz, e aí, será que já era? Pera que eu perdi dinheiro e tudo. A gente tem que entender bastante quando a gente investe nosso dinheiro. A gente não pode se permitir investir por hype, porque alguém disse que Bitcoin é isso e tal. A gente tem que investir baseado em muito conhecimento, certo? Em muita leitura, em muito entendimento do que realmente você está investindo. É por isso que eu já falei em algumas lives aqui. Eu comecei a fazer trade recentemente, tem 5 anos, mas eu sou um cara fundamentalista desde cedo. Desde que eu entrei em investimento, eu entrei como fundamentalista, estudando, entendendo a empresa, estendendo o mercado, o porquê do que das coisas. É a única maneira que eu tenho de parar de ficar rico e pobre, rico e pobre, rico e pobre, e ficar rico um pouquinho e tentar manter esse dinheiro até encontrar outra possibilidade para continuar tradando e ganhando mais a graninha. Porque tá todo mundo aqui interessado em uma coisa só, ganhar dinheiro, não é isso? Então é isso, pessoal. Se você entendeu essa live, você entendeu uma coisa essencial. Não é sobre correr atrás do próximo hype, é sobre entender o sistema. O dinheiro fiduciário está frágil, pessoal. O sistema é sustentado por dívida. E o Bitcoin não nasceu por acaso. Quem entende isso não se desespera. Quem entende isso se posiciona e com paciência. Muito obrigado e até a próxima, pessoal. Valeu!